o poder de uma palavra. O poder de uma palavra declarada, falada. É aquilo que eu venho ensinando praticamente toda semana. Se você pede uma bênção para Deus, se você ora crendo, acreditando, mas depois que você termina os seus pedidos, a sua oração, se no dia a dia o seu palavreado é negativo, se o seu palavreado é totalmente contraditório àquilo que você acabou de pedir, ou seja, você não vai receber. Você compreende isso? Primeiro a gente recebe pela fé. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Mas nós temos que entender que nós temos que ter coerência no nosso discurso da fé. Não adianta eu ter um discurso religioso. O problema que muita gente tem é discurso religioso, de fanatismo, né, de religião. Você compreende? Pode ter lá a sua importância, mas não tem. Muitas vezes a pessoa, certa ocasião, Jesus disse para um público, né, que tinha ali fariseus, os escribas, uma turma lá, ele disse assim, olha, esse pessoal aí, ele só fala de boca para fora, porque dentro deles não tem nada daquilo que eles estão falando, é só de boca para fora. Né? Então nós temos que compreender que o que nós falamos tem poder. Toda fala, todo pronunciamento, né, ele tem ali uma mensagem. Tudo que a gente fala é uma mensagem para que alguém esteja ouvindo, não é verdade? Então nós temos que entender também que aquilo que a gente fala no secreto, aquilo que a gente fala para outras pessoas, porque estamos vivendo um momento diferente, né, no mundo todo. Diferente, já estava esquisito, agora está um pouco mais esquisito, não é verdade? Diante de tantas coisas que está acontecendo. Então nós temos que é um momento muito interessante que a gente está vivendo, que é um momento que a gente não pode perder, como diziam os antigos, né? Não sei se é bem isso, os antigos falavam, não pode perder a estribeira, né? Quer dizer, você não pode perder o controle, você tem que estar sereno, manter o equilíbrio. Isso aí você vai conseguir buscando ter uma saúde espiritual, ou seja, estar em harmonia com Deus, você buscar ter uma saúde nas suas emoções, porque as emoções de muita gente está abalada, já estava, e para algumas está abalado um pouco mais. Então eu acredito que a nossa fé em Deus é aqui que vai provar a nossa fé, em quem nós cremos, em quem nós acreditamos, em quem você acredita, em quem você confia. Você está acreditando que a tua bênção vai vir de pessoas, de homens? Você está equivocado. Você está achando aí que as autoridades vão resolver o seu problema com fulano, beltrano? Não, não tem salvador da pátria, não. O único que pode nos ajudar é Deus. Deus, é claro, Deus ele pode usar situações, homens, pessoas, para liberar certas coisas para nos abençoar. A bênção maior que eu quero dizer, a confiança maior que você tem que ter é em Deus. Agora, não basta, isso eu tenho falado essa semana, inclusive, né? Eu tenho falado, não basta a gente apenas confiar em Deus. Não basta a gente apenas dizer, eu acredito em Deus, Deus é poderoso, Deus é isso, Deus é aquilo. Só isso não é suficiente se no dia a dia o meu palavreado é negativo, é da incredulidade. Então, uma voz, preste bem atenção no que eu vou afirmar aqui. Uma voz que você tem que calar, sabe? É a voz da incredulidade. Você tem que silenciar o máximo que puder o barulho da incredulidade, Se você me ouve pelo rádio, ou mesmo pelo celular, pela internet, você tem ali no rádio o botãozinho ali de volume, né? Se você quer ouvir um pouquinho mais, você tem que aumentar o volume, não é verdade? Se você está perto aí não precisa tanto. Se você está com foninho de ouvido, então tem ali o volume, que às vezes você tem que mudar. Pode estar muito baixo, pode estar muito alto, não é? Então o que eu quero usar, usando essa figura aqui do volume, do botãozinho do volume, do rádio do seu celular aí? É dizer que você tem que silenciar o máximo possível, zerar se for possível, a voz da incredulidade. O próprio Jesus diz que ele não pôde fazer muitos milagres numa região que ele era super conhecido, porque o nível de incredulidade era muito alto. Agora eu te pergunto, ele não tem todo o poder? Ele não poderia romper essa incredulidade? Sim, mas por que não fez? Por quê? Porque a bênção está dentro da pessoa.
Se ela não crê, não acredita, então vai ficar aí, se lamentando. Então é isso que muitas pessoas ainda não compreenderam. É isso. Pode ser o teu caso, não estou dizendo que é, mas pode ser o teu caso. Sabe aquela pessoa que diz assim, meu Deus, eu oro do melhor, eu oro. Faz anos que eu estou orando e não acontece. Eu sempre digo, tem alguma coisa errada. Em Deus, com certeza que não é. Tem alguma coisa que não está no lugar. Tem algum parafuso solto. Tem alguma coisa que não está legal, não está batendo. Porque eu digo o seguinte, que conforme a nossa vida a gente vai mudando a idade, vai crescendo, vai aumentando a nossa quilometragem aqui na Terra, vamos assim dizer, eu creio que a gente tem que estar crescendo também. Crescendo espiritualmente, evoluindo espiritualmente, não é? E cada ano, cada período, cada ciclo da vida são novas experiências. Nós temos que entender isso. Então eu digo o seguinte, que até os problemas, tem gente que até o problema é o mesmo de sempre, então tem alguma coisa errada, porque eu penso que os problemas existem, obviamente, mas conforme a idade, conforme o momento que você está vivendo, tem que ser outro tipo de problema. Até os problemas tem que ser outro. Não é possível a pessoa que faz 10 anos estar no mesmo problema. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a vida ela é feita de mudanças. Tem mudanças. Por isso que a pessoa que nunca muda de nada, ela fica ali numa mesmice, uma chatice, né? Então nós temos que entender o poder da palavra. E eu pergunto para você que está prestando atenção. Você já parou para pensar o que você fala? Eu sempre faço assim uma conjectura, assim, uma coisa engraçada até. Eu fico imaginando, logo pela manhã, se eu pudesse colocar no meu corpo um aparelho, um gravador, vamos assim dizer, mas sem eu saber. E eu ficar com ele ligado o dia inteiro. Aí quando chegar a noite, eu vou ligar ele para ver o que eu falei. Claro que se você vai gravar uma coisa, vai gravar. É claro que você vai falar de um jeito. Mas se você não sabe que está gravando, aí vai ver quem você é. Sabia disso? Quem você é. Esses dias eu estava ouvindo aí, aconteceu até, parece que o presidente dos Estados Unidos já, esse atual aí, né? Parece que não percebeu que os microfones não estavam ligados e ele falou um palavrão lá para um jornalista. Ou seja, tem tanta gente que se fala, vai gravar. Daí ele fala bonitinho. Mas a pegadinha é quando realmente está sendo gravado e você não sabe, aí você fala quem você é realmente. Tá entendendo o que Deus está falando? Tá compreendendo aqui a mensagem da fé de hoje? Porque às vezes a gente fica aí se lamentando, reclamando, já é um problema. Quem só fica reclamando, e vou dizer uma coisa, pessoal, quem fica só reclamando da vida, só murmurando, só com esse discurso de murmuração, pode ter certeza, você não vai sair do lugar. Não vai prosperar em nada. Eu nunca vi um murmurador, reclamador, aquele que só murmura, nada tá bom para ele, você não vê, nunca tá feliz, nunca tá satisfeito com nada. Então, para mim, é uma pessoa infeliz. Nunca tá bom, né? Aí quando fica doente, ai meu Deus, eu oro para ser curado. Então, valorize a saúde que você tem, valorize a esposa que você tem, você que tem esposa, que é casado, ou marido, filho, valorize. As pessoas não valorizam o que tem, aí quando perde fica chorando. Então valorize. Valorize esse teu familiar que você diz que ama tanto. Valorize ele. Pare de falar mal dele. Nós estamos falando de palavra. Talvez aquela pessoa não melhora porque você só fala mal dela para outras pessoas. Aí fica orando ainda. Isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia a gente falar mal dos outros e depois fica orando. Que negócio? Deus está falando, pera lá. Você acabou de falar mal dele ou dela. Criticou, falou até o que não devia. Agora quer orar para eu consertar o que você fez? Entende? Então, por isso que muitas coisas não acontecem em muitas pessoas, porque existe incoerência. Tem incoerência. Tem muita hipocrisia. O mundo está cheio de hipocrisia. A hipocrisia está aumentando cada vez mais. Isso em todas as áreas, em todas as pessoas. E até no meio cristão a hipocrisia está demais. É uma falsidade esquisita, louca. Entende? Então por isso que muitas coisas é uma trava. Então não tem sentido eu estar numa roda de amigos falando mal de alguém e depois esse alguém aparece do nada.
Ô fulano, a gente estava falando de você, mas estava falando mal. Por que falou pelas costas? Você está entendendo? Pastor, o senhor leu um texto e está falando outra coisa? Ué, estou falando de palavras. De palavras. Palavras. Palavras têm poder. Palavras podem ajudar pessoas ou destruir pessoas. Conta-se uma pequena ilustração que um camarada pegou um saco, aquele saco antigo, saco de estopa que fala, estava cheio de penas. Ele abriu, estava um vento, ele abriu a boca do saco assim, soltou as penas e as penas voaram. E o vento levou as penas. Aí alguém disse assim, agora tente pegar essas penas e colocá-las de volta nesse saco aí, nesse recipiente. O cara falou assim, isso é impossível, o vento levou. Aí o rapaz deu um ensinamento e disse assim, assim são as palavras que saem da nossa boca. Assim é quando você fala mal de alguém, quando você denigra a imagem de alguém. Sabe aquelas conversas no salão de cabeleireira, né? Sabe aquelas conversas de fila de banco, aquelas conversas de fila de mercado, fila de consultório, fila não tem fila, vai ter falatório. Hoje em dia, devido ainda ter que usar essa máscara, parece que o povo está falando um pouco menos, né? Mas nem a máscara segura mais. Ou seja, então, são conversas negativas, conversas que vão contra os princípios da palavra de Deus. Então, se a pessoa tem um discurso desse jeito e depois quer orar para que Deus faça um milagre, então eu tenho que ter um pouco mais de coerência, de sensatez, ser mais sensato, mais inteligente. Vamos usar a inteligência. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Ninguém é perfeito, nem eu sou perfeito. Eu não sou perfeito. Nem você que está me ouvindo. Mas não estamos falando disso. A gente não pode se esconder. Tem muitas pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia. Se escondem atrás de uma religião. Se escondem, tem uma fachada. A fachada é linda, mas dentro está estragado. Tem muita gente que vive de fachada. Sabe a fachada de uma loja, a fachada de uma casa? Está tudo bonitinho. Aí quando você entra lá dentro, o negócio está tudo podre, tudo estragado. Assim tem muitas pessoas. Ela se aparenta, exteriormente aparenta que está tudo beleza. Então existem muitas pessoas venenosas. Mas que da boca de certa gente só sai veneno, só sai intriga, só sai ódio. Quem está me ouvindo pelo rádio desde o início, eu ainda disse, eu sempre dou uma introdução e aquela introdução acaba linkando com a mensagem do final aqui. Então, só para quem ouve o rádio que pega tudo, se estiver prestando atenção. Eu falei no início. Você tem semeado o quê? Você tem semeado paz? Você tem semeado amor? Você tem semeado união, unidade? Ou será que estamos semeando desordem? Estamos semeando intrigas? Porque tem gente que só sabe provocar intrigas, confusões, não é? Aquela pessoa que parece que ela consegue, a família dela é grande e ela consegue colocar todo mundo contra todo mundo. Parece que ela, sabe, consegue. É uma coisa maligna, uma coisa bem esquisita. Então por que eu estou falando isso? Porque através de uma palavra, esse homem era autoridade. Ele tinha soldados sob o seu comando. E ele foi pedir socorro para Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Quando diz aqui ele ouviu falar, porque ele sabia o que Jesus estava fazendo. Ele conhecia a fama de Jesus, chegou para aquele centurião, chegou para aquele homem que era uma autoridade, chegou para ele a tudo que Jesus estava fazendo, as curas, libertações, as maravilhas que Jesus estava fazendo, chegou para ele. Chegou um relatório falando quem era Jesus. Então quando ele ouve falar de Jesus, ele então enviou uns anciãos dos judeus e levou para que rogasse, para que Jesus curasse o seu servo, ou o seu empregado, ou o seu auxiliar ali. Diz a Bíblia, chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isso. Porque aquela autoridade, aquele homem, ele era um homem bondoso, ele ajudou a construir a sinagoga, está escrito aqui, porque ele ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então ele estava passando esse relatório para Jesus, né? E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor,
Não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo da minha casa, do meu telhado. Se aquele homem era uma autoridade, ele achou indigno de receber Jesus. Aí ele faz esse pedido aqui, ele fala assim, ó: por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Ele se sentia indigno de ir ao encontro de Jesus, de recebê-lo, diz aqui a Bíblia. Aí ele falou assim: fala apenas uma palavra. Diga apenas uma palavra. Está escrito aqui, ó, uma palavra. E o meu criado vai ser curado. Ele acreditava na palavra de Jesus. Então, o que a gente está falando hoje aqui? Dando um ensinamento para todos vocês que estão interessados no assunto. O que você anda falando? Porque uma palavra que sai da sua boca pode curar pessoas, pode abençoar vidas, pode abençoar o seu casamento, pode abençoar os seus filhos, pode abençoar o seu vizinho, mas uma palavra errada também pode destruir tudo isso. Pense nisso. Pense melhor antes de falar. Não fale tudo que vem na sua boca, na tua cabeça e vai falando. Pense primeiro. Todos nós erramos nisso. Tenho certeza, eu também. Não estou dizendo aqui de perfeição necessariamente, mas nós temos que entender que nós temos que melhorar. Nós somos um ser que pode evoluir para melhor. Crescimento espiritual. Jesus quer isso. Lucas, capítulo 2, verso 52, fala do crescimento de Jesus. Olha só que interessante. Diz assim: e crescia Jesus. Olha só, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. É isso que nós temos que entender, aprender com Jesus. Ele crescia em todas as dimensões. Ele crescia no seu relacionamento com o Pai e com as pessoas. É isso. Não adianta eu achar que eu estou cheio de Deus, cheio do poder, cheio do Espírito Santo, mas meus relacionamentos com as pessoas são ruins, é péssimo. Pense nisso. E vou dizer mais, não adianta você ficar aí pensando, quem tinha que estar ouvindo isso aqui é minha irmã, quem tinha que ouvir isso é meu irmão. Geralmente quem tem mais irmãos na família, todos são gente boa, mas sempre tem um que é, né, você sabe o que eu estou falando. Então, não adianta você ficar, quem tinha que ouvir isso é a fulana de tal, o Beltrano. Não, é a gente. Talvez essa pessoa, não quero defender essas pessoas, mas, e não quero defender ninguém também, eu estou só ensinando aqui, aí é você que decide o que você quer fazer com essa palavra, mas entender que às vezes, aí tem gente que fala assim, mas, pastor, mas está tão difícil a vida, está tantos problemas, essa palavra aí não está meio pesada? Pelo contrário, essa palavra é boa demais, talvez a vida para alguns está ruim, justamente porque está falando que não deve. Estão entrando em conversas indevidas. Estão sendo influenciados por pensadores negativos, pensadores de narrativas mentirosas. É isso que eu estou falando. Isso em qualquer área da vida, seja no campo espiritual, nos relacionamentos sociais. Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o mundo está cheio de narrativa fora dos padrões da palavra de Deus. E se a gente não se cuidar, a gente acaba se contaminando. É isso. Então Jesus... Aquele homem disse para Jesus, manda ele liberar uma palavra apenas. E diz a Bíblia que Jesus ouviu isso e falou assim, olha, nem em Israel achei uma pessoa com tanta fé. Jesus comparou a sua nação, Israel. Ele falou, nem em Israel achei alguém com tanta fé como esse homem. Aí quando voltaram para casa, chegou lá, o rapaz estava curado. Jesus liberou a palavra. Mas sabe o que aconteceu? Porque o homem acreditava. Porque aquele homem, ele falou, eu sou autoridade, eu tenho soldados que sob meu comando, eu peço para eles irem, eles vão, voltam, eles me obedecem. Então aquele homem sabia o poder de uma palavra para quem quer obedecer uma instrução da palavra, de uma ordem. E Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, meu amado e minha amada, essa é a palavra que Deus ministrou para que eu passasse para você. Porque todos os dias eu sempre peço, Senhor, me dê sabedoria. O que o Senhor quer falar com a gente lá? Porque é Deus que nos dá essa graça. Eu ministro a palavra 7 dias na semana. Então tem que ter comida, né? Tem que ter bastante, né? Então, mas eu peço ao Espírito Santo, dê sabedoria. O que o Senhor quer falar com a gente? O que o Senhor quer falar comigo e através de mim para abençoar outras pessoas? Então pense nisso, querido. Pense nisso. Quem sabe você tem um filho, uma filha, e você fala assim, mas essa filha minha é rebelde. Para de falar isso, em nome de Jesus.
É o que o diabo quer. Sabe quando você tem um filho, uma filha, alguém da sua família, e você fala, pastor, aquele fulano é muito rebelde. Para de falar isso em nome de Jesus. Começa a profetizar. Aquela pessoa é uma bênção. Ela vai ser transformada pelo poder de Deus. O povo não está usando a palavra. É um chamamento para a gente tomar jeito em nome de Jesus. Isso é para mim também, para todos nós. Profetiza. Ah, não tem mais jeito. Quem disse que não tem jeito? Você é Deus, por acaso? Por acaso a gente é Deus que não sabe que não tem jeito? Enquanto a vida é esperança. Não desanima, não. É isso. Porque às vezes a gente acha que está orando com fé, mas o dia a dia a gente está falando negativamente, aí está invalidando, parece que a palavra, a oração, entende? Então profetiza. Sabe aquela pessoa, o casal, marido e mulher, de repente a esposa está falando, pastor, meu marido não tem jeito, ele é muito duro, ele é esquisito. Eu vou te dar uma dica para você que tem esse discurso. Ora primeiro, Deus vai te dar luz, sabedoria, e pergunta para o teu marido, já que é marido e mulher, acho que marido e mulher não pode ter nada escondido. Porque casal que esconde as coisas já não está certo, né? Então, pergunta para ele, meu amor, eu acho que você é esquisito. Por que você é assim? Pergunta para ele. Talvez nem dialoga, às vezes o homem é tão bom, você não percebeu. Vou contar aqui uma ilustração e vai servir aqui, pode servir para os homens e para as mulheres. A gente vai orar. Conta-se uma ilustração que tinha um conjunto habitacional, aqueles conjuntos de casas populares, e geralmente aqueles conjuntos, hoje mudou, mas tem a época que eles se entravam naquilo ali e não tinha nem muro, daí você ia fazendo um muro, né? E diz a história, dali um ano mais ou menos, uma certa pessoa, ela olhava pela janela que dava acesso à casa do vizinho, e aquela janela era justamente onde tinha a pia dela de lavar louça. E sempre ela observava a roupa, o varal da vizinha. E ela olhava e falava, nossa, como essa vizinha não lava direito a roupa, as roupas dela tá tudo encardida. E aquela mulher foi percebendo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Um dia ela resolveu compartilhar isso com o marido dela. Amor, você percebeu como a vizinha ali, as roupas dela é tudo encardida? Toda semana eu tô observando. O homem disse, é mesmo, é? Aí um dia ele foi pesquisar isso, né? Resumindo essa breve ilustração. O homem percebeu que não era a roupa da vizinha que estava encardida. Era os vidros, a janela dela que estava suja, de gordura, porque ela não limpava direito a casa. Isso é apenas uma ilustração, porque às vezes a gente olha para os outros e, nossa, fulano é isso, fulano é aquilo, e às vezes não é o fulano, é a nossa visão. É a nossa visão física, é a nossa visão espiritual, é a nossa mania de ficar julgando as pessoas. Então, nessa historinha que eu te contei, ou usar esse termo ilustração, não era a roupa da vizinha que estava encardida. Era o vitrô, era a janela, era o vidro da casa dela. Porque era bem a janela que tinha pia ali, o fogão. Então ela não limpava. Então tem gente que é assim. Tem pessoas que ficam reparando o defeito do outro, mas esquece que ele é mais defeituoso ainda. Gente, essa palavra é para abençoar todos nós. Eu creio que você entendeu o que Deus falou para todos nós. Que Deus nos ajude, que possamos sair da nossa boca palavras de fé, palavras para abençoar, para despertar para uma vida melhor. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa instrução maravilhosa. Creio que o Senhor que me inspirou, porque não está escrito aqui em nenhum papel aqui o que eu acabei de falar, a não ser a leitura das Escrituras, da tua palavra. Creio que essa palavra foi muito boa, justamente para nos curar, para tirar de nós todas as escamas de cegueira espiritual nos nossos olhos espirituais, na nossa mente. Purifica todos nós, Pai. Purifica com o sangue de Jesus e nos cure, nos liberte, a todos nós. Eu me incluo nessa oração, pedindo socorro para mim e para todos que receberam com alegria esta palavra, para que o Senhor venha nos limpar completamente e que da nossa boca venha sair palavras que possa encorajar o outro a encontrar o caminho da verdade, o caminho de Jesus, o caminho da paz, o caminho da segurança, que é só Deus que pode nos dar essa segurança. Senhor, eu quero colocar neste momento de prece todos os pedidos, Pai. O Senhor está vendo quantos pedidos estão chegando, pedido de oração, por cura, por libertação. Inclusive, Pai, peço a tua bênção para todos que estão hospitalizados,
todas as pessoas que estão sendo representadas agora pelos nossos ouvintes, que estão orando comigo agora, que estão apresentando um parente, um amigo, um familiar, alguém da família, alguém que precisa de um socorro, seja que está hospitalizado numa UTI, talvez já foi até entubado, Senhor, mas o Senhor é o Deus da vida, que o Senhor pode restaurar e dar mais chance para essa pessoa ser curada. Inclusive intercedo por aqueles ou por aquelas pessoas que foram acometidas recentemente com AVC, como antigamente falava o derrame cerebral, ou o atual AVC, Deus. Cura, restaura, Pai. O nosso desejo é que essa pessoa seja curada e ela volte para casa saudável. Não volte para casa tudo esquisito, Pai, para ter uma vida de sofrimento, mas que a Tua misericórdia entre em ação para curar, para libertar, para restaurar. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração e abençoa todos que nos ouvem e abençoe também aqueles que têm abençoado o nosso ministério, têm semeado a sua oferta, a sua contribuição, têm ajudado com fé, com amor, com alegria. Deus abençoa, prospera, inclusive aqueles que me ouvem pelo nosso canal no YouTube, Pai. Toca no coração daqueles que assistem essa mensagem no nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, para que eles também possam entrar nessa visão de colaborar, de semear uma boa oferta para manter esse projeto aqui, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a água que eu separei, e muita gente separa também o seu copo com água, que após a oração seja um remédio espiritual, Senhor. Abençoa os documentos, chave da casa, do carro, documento da empresa, aquela nossa querida ouvinte de Araucária, Pai, que precisa abençoar a lanchonete dela, o restaurante, Senhor. Abençoa os comerciantes, abençoa o pequeno empreendedor, abençoa os trabalhadores, as finanças. Meu Deus, socorra todos que estão conosco neste momento pedindo ajuda. Assim oramos no poderoso nome de Jesus, e haja uma completa libertação. Liberta, Senhor, liberta as pessoas que estão nas drogas, que estão no tráfico, no vício, que estão escravos, Senhor, e trazendo transtorno para a família. Nós queremos profetizar libertação, cura, salvação, milagres e maravilhas nessa casa e nessa família, e dê a todos sabedoria, Senhor, e que da nossa boca saia palavras de poder, palavras de fé, palavras de encorajamento, palavras de Deus para salvar, para libertar, para restaurar vidas, para abençoar famílias, em nome de Jesus. Pai, abençoa a cidade de Curitiba, o estado do Paraná e o nosso querido Brasil, e abençoa a economia do Brasil, Senhor, prospera a economia do Brasil, e onde chega esse momento de fé, chega a bênção do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Sintonize já 730 kHz. Uma bênção alcança você. Agindo Deus, quem impedirá? Faça a corrente de fé pelo rádio. Através das ondas amigas da Rádio Marumbi, a palavra ministrada do coração de Deus para o teu coração. Na voz do comunicador da esperança, Edson Nogueira. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre.